Este é o SRW Software. Hoje mostramos como fazer um processo de recrutamento. Comece por aceder a recrutamento no menu Movimentos. Caso já tenha processos registados, poderá verificá-los através da barra de pesquisa. Clique na checkbox para ver os recrutamentos que se encontram ativos. Clique em Inserir para criar um novo processo de recrutamento. Indique a referência externa do processo, caso exista. Indique em que estado está o processo, se já está ou não satisfeito. Refira qual é o tipo de recrutamento. Preencha a data com o dia atual e a data do recrutamento com o dia pretendido. Defina a data de início e de fim do processo de recrutamento. Indique o cliente, se for uma empresa externa. Indique o centro de custo e o responsável. Na categoria profissional, indique a função para a qual se pretende recrutar. Na quantidade, defina quantas pessoas serão escolhidas para essa função. Clique em Confirmar. Na zona inferior, poderá registar os candidatos para a função profissional indicada. Clique em Inserir. Preencha o nome. Indique o centro de custo de origem caso seja um candidato interno. Defina a data da entrevista interna, assim como a entrevista no cliente, se for o caso. Poderá registar observações relacionadas com o candidato, assim como a avaliação do mesmo, se o seu processo está concluído e se foi recrutado. Poderá também referir se o candidato corresponde aos requisitos da função. Clique em Inserir para registar mais candidatos. Na zona do questionário, faça Inserir para definir um questionário para entrevista, relativamente a requisitos como o nível de inglês, por exemplo, consoante a função. Nas comunicações, poderá registar as comunicações efetuadas com os candidatos. Poderá enviar e-mails para os candidatos através do botão indicado. O e-mail será enviado através do Outlook, consoante o contacto que estiver registado na ficha do candidato. Poderá verificar a quantidade de candidatos, a quantidade de entrevistas, o número de pessoas recrutadas e o número de pessoas que faltam recrutar para a função pretendida. Ao recrutar um dos candidatos, a tabela será atualizada. No separador Requisitos, clique em Inserir para determinar quais os requisitos para a função. No separador Anexos, poderá adicionar anexos referentes ao processo de recrutamento. No separador Dados do contrato, poderá preencher os campos e o contrato será criado automaticamente para os candidatos selecionados. Clique em Confirmar. No separador Candidatos, clique em Gerar contrato. Neste exemplo, o candidato escolhido tem os documentos desatualizados. Clique 2 vezes no código do candidato para aceder à sua ficha e poderá atualizar o documento. Poderá enviar SMS através do software caso tenha o módulo instalado.